Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é regras de derivação. Então, para começar, eu coloquei aqui algumas derivadas básicas que você deve saber, para que logo em seguida possamos aplicar as principais regras de derivação que constam aí nos cursos de cálculo, da disciplina de cálculo dos cursos de matemática, nos cursos de engenharia, computação. Então, justamente a intenção dessa aula é diminuir dúvidas que geralmente o aluno apresenta quando vai aplicar algumas dessas regras. E o destaque principal em relação à regra da cadeia. Então, a intenção é esclarecer um pouco disso. Vejamos então aqui algumas derivadas básicas que você já deve saber. Funções elementares, funções já conhecidas no ensino médio. Então, eu coloquei algumas delas para que nós possamos usar como nos exemplos. Então, veja aqui. Essa aqui é a função constante. Se y é função constante, a derivada é nula. Lembrando que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Ou seja, ela quer medir a variação da função. Então, pense aqui, para justificar esse zero, na função constante, o que acontece? Se ela é constante, ela não varia. O valor de y não varia. Não varia, então a variação é nula. Está aqui, então, a derivada nula. A demonstração desses resultados estão constantes lá nos livros de cálculo. Então, o objetivo aqui, repito, é fazer o uso, já supondo conhecidas essas derivadas básicas, fazer o uso das regras de derivação. Inclusive, as regras de derivação eu apresento apenas o seu formato, já o resultado pronto. Não é o objetivo aqui dessa aula fazer demonstrações das regras, e sim aplicar, que é o que interessa, né? Nesses cursos que vocês estão fazendo aí. Então, nós temos aqui, ó, x elevado a n, a derivada é n, x elevado a n menos 1. Ou seja, dizendo de uma forma não muito sofisticada, né? Formal, simplesmente desce o expoente e tira 1 dele. E o detalhe aqui é que esse n não precisa ser exclusivamente natural. Pode ser racional, pode ser irracional, ou seja, real, né? Você pode ter a função y igual a x elevado a 3,4. E aí, y igual a x elevado a 2/3. E a derivada continua sendo desse jeito aí. Então, n não é necessariamente natural, não. Se a função é a função elementar y igual a seno de x, a derivada é o cosseno. Se é cosseno de x, a derivada é menos seno x. Se é tangente, é secante ao quadrado. Eu não coloquei as demais trigonométricas para não estender muito. Tem a cotangente, tem a secante e cossecante. Essa tangente eu vou mostrar usando uma das regras de derivação. E aí você vai poder usar também como exercício, fica já como exercício para você obter a fórmula da cotangente, da secante e da cossecante, usando o mesmo processo que eu vou utilizar aqui para a tangente. E essa aqui é uma função muito especial e importante, y igual a elevado a x, é exponencial de x, onde o e é uma constante, que é aproximadamente 2,7182, tá certo? É o número neperiano, é uma constante. E a derivada é ele mesmo. É a única função cuja derivada é ele mesmo, né? Muito bem. E no caso de não ser a base, for uma base diferente, eu decidi acrescentar, mas não vou fazer uso dela não. A elevado a x. É o próprio a elevado a x, só que multiplicado pelo logaritmo natural
ou seja, o logaritmo nessa base é aqui do A. Então tem esse fatorzinho constante aqui, tá certo? Então é uma lista básica aí. E agora, aqui nessa observação, tem-se aqui apenas notações possíveis que podem aparecer, é bom você saber. As três principais são essas, né? Y', no momento, é dy dx, né? A derivada de y em relação a x. No momento, vocês estão derivando em relação a x, a função de uma variável só, então fica assim. Outra notação é f' de x. E aqui, essa simbologia aqui, ela está vendo a derivada como um operador. É o operador d dx. E aqui a função que entra nesse operador, né? Então você está fazendo o operador d dx em cima da função, né? E pode ser assim também, usado em equações diferenciais, mas é mais para frente. A derivada em relação a x, né? Também como operador da função y. Então vejamos aqui as regras de derivação. Eu considerei três funções, f, g, h, e caso usasse o h, e vou aqui, né? Apenas para estender para mais de duas funções. E aqui, o que essa simbologia quer dizer? Quer dizer que se o y, você pode pensar sempre y, né? Y como sendo aqui, deixa eu colocar aqui. Pense em y como f de x, né? Que é o habitual aí. Yf de x. Então, repare bem aqui. Se a função está multiplicada por uma constante e se quer derivá-la, usando essa linha aqui como símbolo da derivada, então significa constante vezes a derivada da função. Então, constante vezes função, derivando, é constante vezes a derivada da função. Essa outra aqui, a derivada da soma, somas das derivadas. Ou da diferença, eu destaquei ali o sinal. Né? Muito bem. E aqui, é de se esperar que a derivada do produto fosse o produto das derivadas, e não é. Até porque o limite do produto é o produto dos limites, né? Mas a derivada não. E aqui, inclusive, o Leibniz, um dos idealizadores, né, do cálculo, junto com o Newton, junto no sentido na mesma época, né? Leibniz alemão e Newton inglês. Ele achava, ele custou um pouco a se convencer que a derivada do produto não era o produto das derivadas. E ele foi, inclusive, o matemático que deu a lista de regras de derivação sem demonstração, né? Ele simplesmente fez uso, mas ele se convenceu que depois a derivada do produto é essa aqui, ó. Então, e até hoje, falando de Leibniz, a notação que usamos aí em cálculo, a maior parte é de Leibniz, não vem de Newton, né? Bom, então aqui é o seguinte, você tem duas funções, então você coloca duas parcelas f e g e faz assim, ó, faz essa derivada passear nas funções, ó, f'g mais fg', né? Então, essa é a regra de derivação do produto. É essa soma aqui, ó. E aqui eu decidi colocar essa observação, no caso, para três funções. É agora que eu uso esse h. Para quê? Para você ver esse padrão, né? Duas funções, duas parcelas. Três funções vão ter três parcelas. Tá bom? E o que vai acontecer? É só você fazer essa derivada passear pelas funções. Então, eu não coloquei, eu coloco agora. Ó. Então, a derivada do produto de 3 é f'gh, fg' mais fgh'. Tá certo? Então, se forem 4, vocês já sabem o que fazer aqui, por esse padrão. Quociente. O quociente também, em termos de memorização, é bom você olhar aqui para o produto. Ó. Dá uma comparada no numerador aqui e a regra do produto. São bem parecidas, né? É só você pensar assim, no produto foi soma, no quociente de duas funções é menos.
não é? Já fica parecido aqui, ó, seguindo a mesma ordem, ó. F'G menos Fg'. O único detalhe a acrescentar é que no quociente vai ser o quadrado da função que está no denominador. E finalmente, a última, que geralmente é apresentada aí depois de estudar em limites, derivadas, é a regra da cadeia. É essa que costuma criar dúvidas, né, nos alunos aqui. Eu usei essa notação. Tem outras maneiras de se expressar isso. Eu vou por esse caminho e no exercício eu vou propor uma outra situação. Então vejamos rapidamente para atacar as questões, né? Então, a derivada da composta, né? F composta com G, derivada. É assim, é o produto das derivadas, das funções envolvidas. Vê se não é aqui, ó. F' vezes G'. O detalhe é que o argumento aqui na F não é o x, é o g, é a função g que fica aqui. Certo? E o g não, o g fica a última função em função de x. Então, a derivada da composta de duas funções é o produto das funções, das derivadas das funções. Mas a primeira derivada fica dependendo da função g, né? F fica dependente de g, não de x. E aqui eu coloquei também a observação para o caso de mais de duas funções. Eu fiz com 3. Pense numa função que é uma composição de 3, f, g e h. Queremos a derivada. A derivada é o produto das derivadas das 3. Ó. Derivada de f vezes a derivada de g vezes a derivada de h. O detalhe aqui, a derivada de f fica no seu argumento a composição de g com h. E a de g fica no seu argumento o h. Tá certo? Então, o que vem depois é o argumento da anterior. Essa é uma notação que pode ajudar vocês aí a memorizar essas regras. Vamos a uns exemplos aqui. Eu vou começar com esse aqui. Exemplo 1. Um exemplo de uma função bem simples aqui. Eu vou usar só esse canto aqui. Então, eu vou usando, vou limpando aqui, vou apagando, para não limpar ali. Então, pense numa função que é isto aqui, ó, simples mesmo, tá? 5x 3 elevado a 3,2. Nós queremos a derivada. A derivada, não se esqueça, que é também dy dx. Mas vamos lá. Como é que você vai interpretar isso aqui? Ora, qual regra que eu vou usar? A número 1. É uma constante vezes a função. Mas quem é a função? A função é x elevado a n. Essa aqui, x elevado a n. Essa é a função. Então, o que diz a regra de derivação? A regra de derivação diz que a derivada de constante vezes função é a constante vezes a derivada da função, que pode ser indicada assim. É claro que vocês vão diretamente no... né? É justamente para ir diretamente no resultado que eu vou colocar aqui. Então, qual é a derivada disso aqui? Então, a constante vezes a derivada disso aqui é o expoente que desce e tira 1 dele. 3,2 menos 1, 2,2. Portanto, 5 vezes 3,2 é o quê? É 16, né? Então, é 16, vou colocar aqui, 16x elevado a 2,2. Pronto, essa é a derivada. Claro que vocês podem ir direto aqui, ó. Sabe que o expoente vai descer, vai multiplicar o 5, vai dar 16 e vai tirar 1, 2,2. Claro que vocês podem ir direto aqui. Tá certo? Muito bem. É para mostrar que a regra foi usada. Um outro exemplo. Seja dado uma função aí, agora envolvendo soma, diferença. Geralmente o polinômio é uma boa, mas vamos lá. Suponha que tem lá menos 6x elevado a 3 mais 5 seno de x. Bom, o que vai acontecer? Nós queremos a derivada. Queremos a derivada dessa função. O que você vai olhar aqui? Você vai olhar a soma primeiro. Ó. Tem uma soma. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, já sei que vou derivar aqui e vou derivar aqui. A derivada da soma
é a soma das derivadas. Isso poderia ser indicado assim. Vou indicar, mas vocês poderão ir mais diretamente. Tá certo? Derivada da soma, soma das derivadas. E aí, qual é a derivada disso aqui? Faria algo desse tipo, né? Constante vezes função, a constante derivada da função. Mas pode-se ir direto agora. Se você sabe, você faz assim, ó. 3 vezes 6, 18, porque é a da potência lá, e tira 1 ao quadrado. Mas aqui mesma coisa, constante vezes função. Derivada da constante vezes função é constante derivada da função. Então, eu já vou colocar aqui e eu vou derivar o seno. Derivada do seno, cosseno. Aqui está a derivada pedida do exercício. Tá bom? Aqui terminou. Então, aí já está mostrando para você a aplicação aqui dessas duas, olha. Muito bem. No terceiro exemplo, eu já vou colocar aqui um produto simples. Vamos lá. Vamos dizer que a função é x ao quadrado vezes cosseno de x. X ao quadrado cosseno, olha aí. Facilmente você visualiza a derivada do produto aqui. Facilmente. Né? Então, aqui se recomendo aqui a indicação, tá bom? Então, o que diz aqui? Ó? Você tem uma primeira função, outra aqui. Esse pode ser o f, esse pode ser o g, né? No caso aqui, a ordem dos fatores não vai alterar nada. É comum chamar aqui de u, outro de v. Essas regras, inclusive, alguns livros de cálculo, ao invés de f e g, faz uso de u e v, não é? U vezes v, u' v mais u v'. É muito comum também. Observem isso. Aqui é interessante fazer isso, ó. Eu penso que vai te orientar. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Acredito que isso vai te orientar. Se você fizer essa indicação, pode ser mais seguro o acerto. Derivada de x ao quadrado, 2x vezes cosseno. Agora, vamos deixar esse sinal aqui por enquanto. Vai repetir o x ao quadrado e vai multiplicar pela derivada do cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos vezes esse mais, menos. Ficará, então, dessa forma aqui. Pronto, isso já é a derivada pedida aí. Dessa função aqui. Y igual a x ao quadrado, cosseno x. Está bem? Então, você já vai olhando aí. Que agora eu vou colocar mais um exemplo. Eu vou apenas agora colocar o cosseno no denominador, para nós aplicarmos o quociente. Então, você vê o detalhe aí. Aliás, não, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma função aqui primeiro. Esse é o quarto, né? É o quarto exemplo aqui. É uma função com 3. Vejamos uma função definida por meio de um produto de 3, né? 3 funções aqui. Pode ser o x ao quadrado, o mesmo cosseno e o e elevado a x. Então, sempre pegando as funções elementares aqui daquela coleção ali. O que vai ser, então, a derivada de y, definida dessa forma? Vai ser a derivada da primeira, vezes a segunda e a terceira, mais, eu estou usando aqui, né? A derivada vai passear aqui nos fatores. X ao quadrado, derivada do cosseno, vezes e mais, finalmente, não vai caber, eu vou colocar aqui. X ao quadrado cosseno x vezes a derivada de e elevado a x. Aqui. Cuidado para não confundir aqui, ó, uma observação rápida. Esse x é o ângulo aqui do cosseno. Cuidado para não fazer essa multiplicação aqui, tá bom? Cuidado.
Muito cuidado mesmo, porque é muito comum ocorrer esse erro quando se inicia essa aplicação no cálculo. Então, como é que fica a derivada? Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, ficou 2x cosseno de x é elevado a x. Então, aqui, ó, de novo, esse x não multiplica esse elevado a x. Se você quiser ter uma segurança, você faz isso aqui. Mais, derivada do cosseno é menos seno, está lá. Então, aqui vai ficar menos. Menos x ao quadrado, seno x é elevado a x. De novo, faz isso aqui. Isso vai te ajudar. E aqui, x ao quadrado, cosseno de x, destacando ele aqui em parênteses, aqui, com a derivada de elevado a x, é o próprio elevado a x. Pronto, e aqui encerra. No máximo, você coloca em evidência, e isso vai ser útil em outras situações em que você precisa avançar a partir daqui. O que você tem de fator comum aqui? Tem o x e o e elevado a x, não é? Então, aqui vai ser 2 cosseno, tá certo? Menos x seno, e aqui x cosseno, mais x cosseno. Para por aí, parou por aí. Quinto exemplo, onde nós vamos aplicar agora o quociente. E aí eu vou aproveitar para mostrar a fórmula da secante. Da seguinte forma, obter a derivada de y igual a tangente de x, certo? Muito bem, mas o que é tangente de x? Na trigonometria que você aprendeu, não é o quociente entre o seno de x e o cosseno de x? Então, vamos ver a derivada. Eu vou aplicar aqui, já que é o quociente, está vendo? De duas funções cuja derivada nós sabemos. Cujas derivadas, né? Nós sabemos. Vamos aplicar o quociente. Vamos lá. Montando, seguindo aqui esse formato. Ó. Esse é o f, esse é o g, ou uv. Então, vamos lá. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos primeiro derivada do segundo, sobre o quadrado da segunda função. Então, olha que coisa fantástica que vai ocorrer aqui. Derivada do seno, cosseno. Derivada do seno, cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Costumamos indicar assim, o quadrado em cima da palavra cosseno, né? Ou você coloca o parênteses aqui fora, aqui cercando o cosseno e o 2 fora do parênteses. Mas essa notação deixa claro que você está elevando o cosseno, não o ângulo, hein? Agora aqui, derivada do cosseno é o quê? Derivada do cosseno, menos seno. Menos seno vezes menos seno, mais seno, ao quadrado. Sobre quem? Aqui, ó. Essa notação que eu falei aqui, né? Essa notação aqui é igual a essa notação aqui, ó. Cosseno ao quadrado. Quem está ao quadrado é o cosseno, não é o ângulo. Agora, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é bastante familiar, né? Ou pelo menos deveria ser. Não é isso? É a primeira relação trigonométrica que se aprende quando se está estudando geometria, desde lá o ensino fundamental. A soma desses dois é 1, para o mesmo ângulo. E aí, por definição, o inverso do cosseno é a secante. Né? Como está ao quadrado, secante ao quadrado. Então, isso aqui justifica a derivada da tangente como sendo secante. A partir daí, você pode deduzir as derivadas de cotangente, a derivada de secante e de cossecante, usando a regra do quociente. Tá certo? Junto com as outras regras aí. Então, agora sim, vamos aplicar aqui a regra da cadeia. Os próximos exemplos e o que eu vou sugerir aqui para vocês. Vejamos. Sexto exemplo. Tome uma função da seguinte forma. Olha só.
y é igual a seno de e elevado a x. Então, cuidado para não confundir também, achando que aqui você tem seno vezes e. Não, o seno precisa de ter algum argumento, né? Seno de alguma coisa. Cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, é de algum expoente. Tá? Então aqui é seno disso. Em termos de notação, poderia-se colocar aqui, ó, parênteses. Mas fica bastante claro do que se trata, que o e elevado a x é o que está na posição do ângulo do seno. Então, você tem seno disso aqui. Então, a função f aqui é o seno, né? Esse fzinho que nós estamos usando aqui. Tá? E o g é o e. Né? Então, se o g de x é o e elevado a x. Ó. E o f de x é o seno de x. Isso aqui é algo que você pode fazer aí no seu rascunho para montar. Conforme essa notação, verifique se o y não é o f composto com g na variável x. Veja se não é. Porque essa notação aqui significa f de g de x. Aí. Você está colocando o g no argumento da f. Não é? Aqui. O f é seno de x. Por exemplo, f de 5 é seno de 5. F de 2/3 é seno de 2/3. F de A é seno de A. Então, f de g é seno de g. E quem que é o g? É elevado a x. Tá certo? Então, como é que fica aqui a derivada? A derivada, já que foi montada agora, aqui está tudo esclarecido, que f é seno, g é elevado a x, e esse y é a composição de f com g, então, usando ali, ó, aqui, ó, vai ser f' tendo g como argumento vezes g'. Vamos ver. F', você vai olhar para f. Qual a derivada de f? Cosseno. Cosseno. Mas o argumento é x? Não, o argumento é g. Quem é g? É elevado a x. Aqui. É isso. É isso. Vezes, pode usar parênteses aqui também, para você não se confundir. G'. G' é quem? Derivada do g. Qual a derivada de e? É elevado a x. E aqui já encerra, não tem nada ali para tentar reduzir, simplificar. Não há como aqui fazer nada além disso. Tá certo? Vou para o 7º exemplo. O 7º exemplo vai ser inspirado neste aí. Inverti a composição. Reparei. Eu coloquei e elevado ao seno. Então aqui, como é que fica? A função simples é e elevado a x, não é? Então, esse aqui vai ser o nosso g. G é o seno x. E o f é elevado a alguma coisa. Então, você faz esse quadrinho de funções elementares para você perceber a composição f com g. Então, concorda que esse y aqui é a composição de f com g? Aplicada a x. Lembrando que f composta com g é f de g. Você concorda que a g foi colocada na f? Aqui. F é elevado a x. Então, f de a é elevado a a. F de menos 2 é elevado a menos 2. Então, f de m é elevado a m. Então, f de seno é elevado a seno. F de g é elevado a g. E o g é o seno. Muito bem. Então, a derivada é f' com argumento na g vezes g'. Aí você olha para f. Quem é o f na tabelinha auxiliar? É o e. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas quem é o argumento? O argumento é a g. Então, eu vou colocar o g aqui.
é elevado a g, mas quem é o g? O g é o seno de x. Tá? Então está de acordo aqui, a derivada da função é elevada a alguma coisa é ela própria, só que vezes a derivada do g ainda, ou seja, a derivada da função que está lá, composta. Derivada do seno, cosseno. Aqui dispensa o parênteses, né? Que aqui está no expoente. E aqui também não tem nada mais o que fazer. Combinado? Vamos mais alguns exercícios de, no máximo, provavelmente uns 2, de composição. E para encerrar. Então aqui o 8º. Eu vou pegar aqui. Agora eu vou sugerir uma outra notação, né? Nós fizemos seno de E. Eu vou escrever aqui de novo, ver se isso facilita para você. Agora eu vou utilizar essa notação aqui. Eu vou tomar a mesma função, não é? Não, eu vou colocar outra aqui. Eu vou colocar E elevado a x ao quadrado mais 1. Pronto, seja dada essa função. Então, olha só, a outra forma de você fazer a derivada aqui, agora você já deve estar um pouco acostumado, que tem uma composição aqui, você pode continuar usando o que eu sugeri recentemente, né? Mas eu vou pensar, eu vou sugerir para você também enxergar da seguinte forma. Olha para sempre mais externo para o interno. A função mais externa aqui, ó, que está mais externa é E elevado a alguma coisa, certo? Então, para cair nessas funções simples, o que poderia... Ao invés de ser x ao quadrado mais 1, seria bom que fosse x, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui ser chamado de uma única letrinha. Eu vou chamar de u. Pronto. Então, como é que fica essa função aqui? Ela fica E elevado a u. Pronto, ficou com cara de função elementar. Essa aqui. Não é? Só que nós sabemos que y aqui depende de x, né? Não de u. Mas vamos colocar aqui, ó, apesar de ter escrito ali, chamei aqui de u. Então, o y depende de u. Por sua vez, o u depende de x. Então, fazendo esse esquema, veja só a derivada, como é que pode ser feita. Agora eu vou utilizar essa notação. Veja como a notação auxilia aqui na memorização e na execução do exercício. Você quer y', que é a derivada de y em relação a x, até porque a função depende de x. Mas olha só, aqui nesse esquema aqui, você percebe que o y, para chegar no x, ele passa por u. Então, y depende de u, que por sua vez depende de x. Então, olha a notação que pode ser feita e que é a mesma regra que está aqui, apenas escrita de forma diferente. O y depende de u, então você vai fazer a derivada de y em relação a u. E vai multiplicar, o u depende de quem? De x. Pela derivada de u em relação a x. Combinado? Então, lembra aí da regra de multiplicação de frações. Vê se não sugere como se fosse um corte aqui, ó. Quando você tem duas frações multiplicadas e o numerador de uma é igual ao denominador da outra, pode ser feito o cancelamento. O que vai sobrar? dy dx, ó, que é exatamente isso aqui. Então, imagine isso aqui com a composição de 3 funções, que vai ser o próximo exemplo. Eu vou fazer uso dessa notação. Não que possa cortar, não. Essa notação aqui, ela é compacta. Mas ela ajuda a você ter o procedimento correto e escrever a fórmula correta da derivada da composta. Então, veja como fica aqui a derivada. Você vai olhar para o y, vai derivar em relação a u. Aqui mesmo, ó. Olha para o y, depende de u. Qual a derivada de e elevado a u? E elevado a u. Qual a derivada de u em relação a x? Derivada de u em relação a x, tá vendo? Você olha para essas funções separadamente. É 2x. Agora você conclui
trocando o u pelo que ele é. Então ficou e elevado a x ao quadrado mais 1 vezes 2x. E aqui eu aproveito, é comum colocar isso aqui à frente, vamos inverter. Fica mais estético e mais elegante. Olha aí. Pronto, aí está a derivada dessa função aqui. Está certo? Então, eu vou fazer o último exemplo aqui. Inventar uma função aqui que tem a composição de 3 outras. Eu estava pensando, eu poderia pegar essa aqui mesmo e incrementar um seno aí, um cosseno, né? Poderia, é só pegar um seno aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Seno de e elevado a x ao quadrado mais 1. Aproveitando ali, vocês vão ver uma similaridade. Notou que aqui tem 3 funções? Tem o e elevado a x, que é a função elementar, x ao quadrado mais 1, que é a outra, né? Não nessa ordem, né? E o seno de x, que é a outra função. Então, você vai pensar assim, ó. Olha da mais externa para a interna, né? Você começa lendo aqui, você já se depara com seno. Então, você vai fazer seno de u. Não fica mais simples? Né? Por sua vez, quem que você chamou de u? Eu chamei de u tudo isso aqui, ó. Eu chamei de u, o e elevado a x ao quadrado mais 1. Tá certo? E aqui, e agora, ou melhor, vamos pensar aqui, ó. Aqui seria isso. O u é isso aqui. Tudo bem, está correto também. Vamos colocar aqui, x ao quadrado mais 1. Mas e elevado a x ao quadrado mais 1 não está com cara de elementar, então vou chamar isso aqui de v. Então você tem e elevado a v, que por sua vez nós chamamos de quê? Quem que é o v? X ao quadrado mais 1. Tá certo? Então é isso, nós queremos aqui o y', usando agora esse tipo de notação, ó, aqui, ó. Notação sugerida de Leibniz, né? O y depende de u, olha para cá. Então, você vai fazer derivada de y em relação a u, vezes o u, por sua vez, depende de v. Deixa eu fazer um destaque aqui, que essa aqui é o que você vai se orientar, né? Você vai se orientar por aqui. O y depende de u, então você quer chegar do y ao x, ó. Vamos percorrer aqui antes de concluir aqui. O y depende de u, por sua vez, o u depende de v, é elevado a v. E o v, por sua vez, depende de x. Logo, indiretamente, vamos dizer assim, o y depende de x. Portanto, faz sentido pedir a derivada de y em relação a x. Daí, você tem, indo passo a passo aqui nesses elos, né? Y depende de u, então a derivada de y em relação a u. U depende de v, derivada de u em relação a v, vezes v depende de x, derivada de v em relação a x. Veja se isso não vai te auxiliar aqui, ó. Sugere esses cancelamentos aqui, ó. Du, multiplicação de frações, como se fosse frações. dv, vai sobrar dy, dx, que é isso aqui. Tá? Então, a anotação auxilia nessa memorização, no lembrete, né, da regra da cadeia. Então, vamos derivar aqui dy, du, derivada do seno de u, cosseno de u. Cosseno de u, vezes. Derivada de u em relação a v. U para v, olha para cá. Derivada de e elevado a v é o próprio e elevado a v, que está derivando em relação a v. Vezes derivada de v para x, com a derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. Agora, para terminar, você vai simplesmente substituir. Quem que é o u? U é e elevado a x ao quadrado mais 1. Então, cosseno de e elevado a x ao quadrado mais 1. Vezes, para não te confundir, faça isso. Ó. E elevado a v. Quem é o v? X ao quadrado mais 1. E 2x. E aí você pode mudar de ordem, colocando esses dois fatores lá para frente.
E aí isso vai fazer com que você deixe de escrever aquele parênteses ali. Combinado? Então essa é a resposta aqui. Essa é a derivada dessa função aqui. Bom, com isso, eu concluo aqui essa aula para te passar um reforço, um pequeno esclarecimento sobre essas regras de derivação. Faça alguns exercícios aí que eu sugeri, né? E espero que tenha esclarecido alguns pontos e diminuído algumas dúvidas dos que estão iniciando aí nessa matéria, né? Limite, derivada de funções elementares e regras de derivação. Então, espero que tenha ajudado. Agradeço a todos. E lembre-se, né? Estude sempre para fazer as próprias descobertas. Abraço, até breve.